o padre Zerlei adivinhou a morte dele, porque ele foi com um compadre meu, hoje é meu compadre, trabalhava lá no escritório do padre. Ele falou, ó, Emerson, ele chama Emerson, eu tô para partir, você pega aquele som que eu tenho lá, e dá para meu irmão, eu gosto muito do som, e as roupas minhas, para dar para os padres, e o livro meu para dar para o seminário. Ele falou, ô padre, para com isso, vai partir de que jeito? O bispo não vai tirar você daqui não, tem pouco tempo, você está em Campo Belo, e é assim, nós aqui em Campo Belo se uniu todo mundo, encheu a matriz depois que você veio para cá, não cabe todo mundo, quer que você faz o casamento, quer que você faz o batizado, na fila de confissão sua, é drobada a fila de gente, você não, dia de segunda-feira, que é dia de folga dos padres, você não tem folga, é dia que você vai visitar um doente, um que perdeu um da família, o hospital, nunca pode sair daqui. Você está falando essas coisas, vamos parar com esse assunto. Pois ó, não passou nem 2 meses, Padre Zerlei subiu para o céu. Nota de falecimento. A paróquia Nossa Senhora do Carmo cumpre o doloroso dever de comunicar o falecimento de Padre José Rei de Almeida, ocorrido hoje na cidade de Candeias. Seu corpo será velado Padre José Rei floriu e perfumou a terra. A sua luz brilhou nos caminhos por onde ele passou. Padre José Rei, a devoção popular. Este acidente foi na 354, próximo à cidade de Candeias. Estava seguindo sentido Campo Belo, a mulher com ferimentos graves. Já o veículo que acabou se envolvendo aí neste acidente, infelizmente, segundo as informações dos bombeiros. Quando veio a notícia, foi como uma chicotada em cada um de nós. Quando eu medito a espada de dor que atravessou o coração de Nossa Senhora, eu lembro de Dona Maria de Lourdes, agora que ela foi chamada para Deus. Deve estar junto dele, lá no céu, intercedendo por nós. Despedimos do Padre Zerlei em lágrimas. Tenho um respeito profundo e uma saudade imensa do nosso querido Padre Zerlei. O cortejo fúnebre partiu de Campo Belo em direção a Candeias. Eu acompanhando, também presidindo. Eu fui, o carro onde eu estava, fui logo atrás do carro do corpo de bombeiros
que levava o caixão, a urna funerária, cheio de flores. E pelo caminho caíam do carro que levava a urna funerária, iam caindo pétalas pelo caminho. Aquilo me impressionou. Para nossa surpresa, e que não foi tão boa, nos dias a gente viajava, chegamos aqui em Carmópolis, encontramos assim um clima diferente. Fomos ver o que é, o padre Erlei tinha morrido. O povo aqui mobilizou, foram para Campo Belo, nós fomos para Campo Belo, participar do enterro dele, dos funerais, da Santa Missa. Agora, o mais interessante, ele ficou pouco tempo em Campo Belo. A quantidade de gente de Campo Belo que estava no enterro foi impressionante. E cada um que quis falar, deu um testemunho como é que o Padre Erlei foi na vida deles. Então, e o bispo da época era Dom Francisco Barroso, ele impressionou com a quantidade de gente e falou: gente, nós vamos celebrar a Missa dos Santos. Emoção e tristeza tomaram conta dos moradores de Campo Belo. Logo pela manhã, uma multidão formou uma fila em frente à matriz do Senhor Bom Jesus. Dentro da igreja lotada, os fiéis velavam o corpo. Impossível conter as lágrimas diante da perda do padre de apenas 32 anos. Ele era humilde, ele era bom demais, ele era um pai, um filho para todos, para Campo Belo. Era maravilhoso, não tem o que falar mais não. Padre Erlei, a gente diria assim, uma pessoa completamente diferente. Com tanto pouco tempo que está aqui em Campo Belo, apenas 2 anos, dá para se notar hoje o pesar que o padre está deixando, esse vazio. Para mim, particularmente, que foi um grande amigo, um grande conselheiro, todos tinham uma amizade muito próxima. A nossa dor vai continuar e essa saudade. Eu estou com a minha mão fechada, que eu passei no rosto dele agora, vem beijando a minha mão. O corpo deixou a igreja levado por outros padres. Atiradores do tiro de guerra ajudaram na organização. Uma mensagem de consolo foi deixada pelo bispo de Oliveira. Ele deixou a sua marca, o Padre Erlei, em tão pouco tempo, 32 anos, e foi um verdadeiro discípulo de Cristo, e ajudando a todos, sobretudo os mais necessitados, a família, do qual ele era o coordenador da pastoral familiar na diocese. Vai me fazer muita falta, mas Deus tem seus planos e para cada caso ele tem a graça suficiente, eu confio ainda. O cortejo teve uma despedida emocionada do povo de Campo Belo. Agora, já lá em Candeias, no enterro, nós ficamos mais lá perto, sentado no banco do jardim, porque não tinha jeito de chegar no cemitério. Chegou um senhor perto de mim e falou assim: olha que tanto de gente aí querendo que eu vá abrir o bar ali para comer alguma coisa, mas como é que eu posso abrir? O Padre Erlei morreu, que é feriado, não posso abrir não. Eu perguntei para ele: o senhor tem alguma coisa de comer lá no bar que dá para essas pessoas aqui? Eu tenho bastante, mas eu não posso abrir. Eu falei: se ele fosse vivo, eu pediria para o senhor abrir, para saciar esse povo, não deixar ele passar fome. Ele olhou para mim e falou: eu vou abrir o bar. Em homenagem a ele, por essa, eu vou lá e abro. Abri o bar, não para ganhar dinheiro. Eu não sei o nome desse senhor, mas se ele ouvir isso aqui, ele deve lembrar disso. Ele abriu não para ganhar dinheiro, para saciar a fome do pessoal que estava lá.
padre que levou a vida santa. Quando o padre Zerlei morreu, ele não deixou um real de dinheiro, nem na poupança e nem no bolso. Tinha no bolso da camisa dele um papel escrito assim: meu pai está feliz, meu próximo está feliz. Eu estava no bolso do padre Zerlei. Que amor que eu tinha no povo. O padre Zé Erlei foi aluno meu na PUC. Eu lembro muito bem da pessoa dele, se destacava já como aluno. Eternamente eu brincava muito na aula, porque sempre os dois andavam juntos, José de Arimateia e ele. E para mim chamou muita atenção, José de Arimateia foi a primeira vez que eu encontrei alguém com esse nome. Zé Erlei não me chamava tanta atenção. O que me chamava a atenção, sim, era a personalidade dele como estudante. Uma pessoa serena, alegre e, ao mesmo tempo, muito bem dotado intelectualmente. De uma delicadeza, de uma fineza no trato, que já na época me chamava muita atenção. Quando eu era criança, pensava como criança, falava como criança, agia como criança. Agora que sou adulto, passo a agir como adulto e não mais como criança. A vida de ser humano é um processo onde cada momento, cada etapa são imprescindíveis. Isso para dizer que nós não nascemos prontos. Nossa infância, nossa juventude são processos importantes para o processo de formação da pessoa. E quando falamos do padre Zerlei, sabemos que ele não nasceu padre. Passou por todo aquele processo necessário, importante para a sua formação, para a sua capacitação como ser humano, como cristão, como pessoa e como sacerdote. E eu tive a grata satisfação de conviver com o padre Zerlei desde o início da nossa formação no seminário. Dom Barroso, quando chegou na diocese em 84, logo em seguida, vindo da Arquidiocese Mariana, já conseguiu que alguns vocacionados fossem participar do estágio vocacional no Seminário Menor Nossa Senhora de Assunção, em Mariana. E entre aqueles 5 meninos que estavam participando desta primeira semana vocacional aberta à Diocese de Oliveira, estavam Padre Zerlei, Geraldo, também Antônio do Carmo, Adeildo e eu. Meninos ainda de tenra idade, com 16 anos, Padre Zerlei com 15, todos oriundos de ambiente rural, mas procurando discernir um chamado de Deus. E não tínhamos qualquer conhecimento uns do outro, nos encontramos na casa de Dom Barroso e ele nos levou para Mariana para participar do processo de discernimento vocacional através do estágio. E, para nossa surpresa, final de dezembro, veio-nos a notícia de que 4 dos 5 haviam sido admitidos para participar do processo mais forte de preparação para o sacerdócio, procurando fazer o seminário menor, e entre eles, Padre Zerlei e eu. E interessante porque estamos falando de 37 anos atrás, por volta de 1985, e não tínhamos qualquer contato. O primeiro contato que a gente teve foi para a Semana Vocacional e depois, quando Dom Barroso também pessoalmente fez questão de nos levar ao seminário para o início do ano acadêmico.
E aí sim começamos aquele processo de formação, vindo de uma escola de interior, né, não tinha tanta aquele rigor técnico do seminário, e o seminário, já com a sua caminhada, nos acolheu para fazermos o ano de propedêutico, ou adaptação, que seria um ano em que nós, que já tínhamos concluído o ensino fundamental, iríamos nos preparar para fazer o ensino médio. Então, esse primeiro ano de adaptação era um ano em que iríamos nos adaptar à vida de seminário e, ao mesmo tempo, fazer a complementação de algumas matérias acadêmicas, basicamente latim, português, matemática, para nos dar aquela base suficiente para que a gente pudesse se inteirar da caminhada dos demais seminaristas. Então, esse primeiro ano de 1995 foi também um ano em que fomos nos conhecendo. E pelo fato de termos ido junto à Semana Vocacional, de termos participado, né, já quando o Barroso, daquela segunda viagem, então já foi havendo naturalmente uma aproximação, uma identificação, mesmo porque no Seminário de Mariana, neste ano, éramos aproximadamente 90 seminaristas. Então é claro que você, vindo de um ambiente rural, tanto eu quanto o Padre Zerlei, pudesse ter alguém com quem se identificasse, e naturalmente foi acontecendo essa aproximação, essa identificação, mesmo porque fazíamos o mesmo curso de adaptação. E quando a gente pensa, como se tem no texto inicial da Carta aos Coríntios, capítulo 13, quando a gente pensa numa pessoa, nós percebemos que todo o processo por que a pessoa passa é fundamental para a sua caminhada. Então, para nós, aquele primeiro ano foi muito difícil, porque o ambiente seminário era um ambiente que exigia muito, não só academicamente, você vivia em função dos estudos, como também você tinha que estar inteirado de toda uma vida social, de relacionamento com os colegas, vida espiritual, né, vida lúdica, prática de esportes, cuidado da casa, cuidado, né, do jardim, enfim. É todo um conjunto de atitudes que você tinha que estar engrenando no seu dia, de forma que você não privilegiasse apenas uma, mas procurasse distribuir o seu dia, a sua semana, desempenhando todas essas atividades, claro, o acento para a parte acadêmica. E para nós que vimos de escola de interior, não com aquele rigor técnico na formação, o curso de adaptação ele era muito puxado porque dava muito peso, sobretudo ao latim e ao português. E o português que nós tínhamos em nossas escolas estava bastante defasado com relação àquele do seminário. Então, o que dizer que requeria de nós muito tempo para a gente tentar se engrenar na caminhada dos demais seminaristas. E para uma dificuldade ainda maior, nesse período, né, nós tínhamos um professor bastante rigoroso, o Padre Flávio, né, tinha aulas de latim que a gente nem sequer sabia, nem tinha ouvido falar de latim, e que exigia muito. Basicamente, nós tínhamos que ficar a semana toda por conta das aulas dele, eram 4 aulas por semana. E o que a gente já observava desde o começo, né, na pessoa do Erlei, vamos dizer assim, porque ainda é seminarista, era alguém que próximo, conversava, se aplicava muito aos estudos. Quando a gente olha para aquela pessoa com aquela inteligência primorosa, aquela sensibilidade, claro que aquilo não foi algo natural, que ele nasceu, foi trabalhando, foi exercitando, foi se dedicando, foi correspondendo ao talento que Deus lhe concedeu. E o que era característica marcante, né, do Erlei, como seminarista, era sempre a sua dedicação aos estudos. Levava com responsabilidade, assumia com rigor, né, tinha uma facilidade inata para memorização, então isso o ajudava bastante, mas não quer dizer que ele não deixava de levar a sério, de estudar, de abraçar com afinco aquela responsabilidade acadêmica que era pedida. Logicamente, a gente não guarda, depois de tantos anos, todos os detalhes, mas interessante, eu fui uma das poucas vezes que eu iria para uma ordenação presbiteral de alunos, porque como professor a gente não dava conta, muita gente, muitas ordenações cada ano, e eu que não ficava só em Belo Horizonte, mas também em Igarapé, realmente era complicado.
além da diversidade dos lugares. Mas lá eu fiz questão de ir. É muito interessante. Até fiz lá uma apresentação, dei um testemunho, o que também raramente fazia, mas lá eu fiz com muita convicção. Prezado Dom Barroso, Dom Zé Lima, padres presentes, amigos, muitos ex-alunos, eu não podia deixar de estar presente nesta noite aqui, nesta tarde, na ordenação de 2 alunos meus que eu acompanhei nessa raridade durante todo o curso de História da Igreja e de Patrística durante 2 anos e meio, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, depois do Seminário Provincial do Coração Eucarístico em Belo Horizonte. Sou professor lá desde 1978, já passou muita gente na nossa faculdade, e eu tive o prazer, e eu digo isso de todo o coração, de ter Zé Lei e Zé de Arimateia como meus alunos, porque realmente se destacaram sob muitos pontos de vista. Eu diria que os 2 ordenandos se caracterizaram por uma grande assiduidade às aulas, uma dedicação e interesse que chamaram nossa atenção, a mim particularmente como professor e aos outros professores também. Competência e capacidade de trabalho. Realmente, além do comum, também a produção intelectual, nós considerávamos isso como algo extraordinário. E para mim, então, é um momento de imensa alegria e de realização pessoal aqui também, vendo nessa tarde os 2 se apresentar para o serviço da Igreja. Porque o amor à Igreja é que caracterizou e que edificou a mim como professor. Eu, como professor de História da Igreja há mais de 25 anos, eu tenho como ideal não tanto uma transmissão de muitos conhecimentos, mas realmente um amor imenso à Igreja. E isso os 2 demonstraram não apenas durante as aulas, mas através da sua vida. E agora uma curiosidade. Eu fui durante alguns anos também professor de Patrística, e eu tenho uma particular inclinação para São Basílio e São Gregório Nazianzen. Então, eu via sempre, depois das aulas, os 2 andarem juntos, inseparáveis. Então, eu dou parabéns ao Senhor, ao todo o povo de Deus e Diocese de Oliveira, por esse presentão dessa tarde, que Deus nos concedeu gratuitamente, sem o merecermos. São 2 rapazes que foram, sem dúvida alguma, uma das glórias do nosso Instituto Teológico de Belo Horizonte. Muito obrigado. Então, pelas próprias palavras, é supérfluo dizer que são plenamente, dentro dos critérios humanos, aptos para ser ordenados. Realmente, eu lembro muito bem que eu falei na faculdade e a ex-alunos. Aqui temos um exemplo de um padre que realmente se dedicava ao pastoreio com uma simplicidade, com uma competência, com uma convicção interior que merece um destaque. O que sempre observava, né, no Padre Zé é que ele dedicava com muito afinco, né, ao estudo, procurava levar a sério, estudava, né, abraçava com intensidade o momento presente que ele estava vivendo. E percebia que nunca gostou da questão do esporte, não era algo que ele exercitava, mas fazia questão de participar
porque era uma das exigências do seminário, então ele se adequava inteiramente àquelas obrigações que o seminário colocava como importantes para aquele processo de formação, para que a pessoa pudesse se enturmar e para que a pessoa pudesse viver as dimensões da pessoa humana. O Zerlei foi sempre de uma maturidade extraordinária, né? E por isso sempre a gente ouvia a opinião dele, sempre a opinião dele era muito equilibrada, sabe? Sempre equilibrada. Era realmente uma pessoa inspirada, né? O Espírito Santo falava através dele. Eu senti uma piedade autêntica, sem frescura, sem muita coisinha, realmente uma pessoa que se destacava pelo modo de ser e ser consagrada a Deus. Eu mesmo sou religioso, ele não foi de vida religiosa, mas sim de vida clerical, vida eclesial, se dedicando. Realmente senti isso muito, essa piedade no verdadeiro sentido de alguém que irradiava uma paz interior, algo por dentro. Isso é muito difícil a gente descrever. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. O Padre Zerlei sempre se dedicava, se caracterizava pela dedicação, pelo empenho, pela responsabilidade, pela seriedade. E é interessante que às vezes quando, sobretudo quem conviveu com depois Padre Zerlei e via aquela pessoa serena, tranquila, às vezes até pode pensar que ele já nasceu pronto, que ele já nasceu santo, né? Na verdade, é todo um processo de escolha que foi sendo feito, à medida que ia se capacitando, que ia formando, não apenas se formava intelectualmente nos dotes da cabeça, mas procurava crescer naqueles valores que ele assimilava como importante para um futuro ministério. Então, a atenção, a responsabilidade, o carinho com as pessoas. Era uma pessoa nervosa, a gente percebia que era até irastêmico, porque quando algo não lhe agradava, repentinamente ele ficava apimentado, avermelhado, né? Mas aos poucos foi aprendendo também a não deixar transparecer ou passar para os outros aquele momento de inconsistência, de raiva que eu estava vivendo. Hoje eu consigo compreender um pouco mais, vendo Shakespeare, ele fala
que você até pode estar com raiva e tem o direito de estar com raiva, mas isto não lhe dá o direito de ser cruel. Eu acredito que na sua vida, Padre Zerlei foi aprendendo sempre a assimilar essa atitude de controlar seu instinto, seu temperamento e saber tratar com a melhor doçura, com a maior delicadeza possível as pessoas do seu dia a dia. E acredito que esse processo de seminário colaborou muito, inclusive esse mesmo professor, Padre Flávio, né? Padre Zerlei era notável pela sua dedicação, empenho, né? Grande parte do tempo vago que ele tinha, além dos tempos obrigatórios que o seminário dava para o estudo, ele dedicava ao estudo, mesmo porque nós tínhamos que atender a demanda que o professor fazia. Mas eu me lembro do episódio quando esse professor, o Padre Flávio, dando latim, língua totalmente nova para nós, então ele chegava a fazer a apresentação da aula, da lição, né, e ao final da lição perguntava se alguém tinha alguma dúvida e, não tendo dúvidas sanadas as dúvidas, ele falava: amanhã eu quero a lição completa desta aula de hoje. E no outro dia ele aleatoriamente escolhia um outro aluno e a gente era obrigado, né, a passar as informações que ele havia dado no início. Sobretudo no começo a gente aprende as declinações, né? E difícil para nós porque, apesar de ser uma língua raiz, mas bastante diferente do português quanto à forma de se expressar. Então, a gente era obrigado no outro dia a dar as terminações próprias de cada palavra, né, de cada palavra que ele apresentava, e o que me lembro, sempre Zerlei saía bem, mas teve uma oportunidade em que se a gente errasse apenas uma terminação, então o professor pedia uma segunda vez, se errássemos, então no outro dia você era obrigado a trazer 5 cópias escritas daquela declinação. Então era um trabalho assim, bastante difícil, e imagina, você sem tempo, você ainda tinha que dedicar grande parte. E numa daquelas declinações, não sei se foi na declinação nos verbos irregulares do latim, ele errou uma vez, Padre Flávio pediu que repetisse, errou uma segunda, e quando isso acontecia, ele ia explicar para a gente e colocava a gente lá na frente, para poder explicar. Imagina, né, um menino de roça, tímido, na frente da turma toda, então era uma exposição que a gente tentava evitar, mas era impossível de se evitar, porque não conseguíamos aprender da forma rápida a língua. E numa dessas, então, quando o Padre Zerlei não conseguiu, o Padre Flávio chamou, ele foi ficando vermelho, claro, nervoso, como qualquer um de nós ficaríamos também. E nesta hora que ele chamava, né, você não poderia falar absolutamente nada, porque ele entendia como se você estivesse enfrentando e logo, né, já vinha com a sua autoridade de professor, que era normal no seminário, se impor. Então, Zerlei foi, né, acho que se lembrou da forma que o foi dizer, ele já foi logo, né, bravo, dizendo: e você está me enfrentando? Claro que ele falava num tom de brincadeira, o professor, mas com a autoridade de um professor. Então foi esse um ambiente em que a gente percebeu que ele foi conseguindo contornar, né, o seu ímpeto, a sua raiva, foi aprendendo a conviver com aquela intransigência do professor e, claro, né, deu as cópias, no outro dia fez normalmente, entregou e continua a sua dedicação como discípulo. Quando o Papa João Paulo II morreu, né, na praça de São Pedro, quando o cadáver foi levado para a praça, o que se ouvia, já o povo pedia a canonização dele, no dia das exéquias dele. Quer dizer, o povo já estava pedindo a canonização daquele que acabava de falecer. E o povo que conviveu com o Padre Zerlei viu nele essa santidade, aquelas condições para que a pessoa possa ser considerada santo, né? Aquele que sempre em tudo faz a vontade de Deus, aquele que não se apega às coisas da terra, né? Sabe que nós estamos aqui de passagem, a caminho de uma vida verdadeira na eternidade, né? E quem vive isso, despegado das coisas, vivendo a caridade, procurando ajudar as pessoas que sofrem, seguindo os passos de Jesus, esse está no caminho da santidade. E o Zerlei trilhou esse caminho. Portanto, aquela visão do povo, né, que teve lá com a figura de João Paulo II, que já foi canonizado, e que hoje tem pela figura de Zerlei,
acho muito justa, né? Deus fala através das pessoas. E às vezes através de pessoas simples, pessoas humildes, né? Deus fala e são testemunhos muito fortes, né? Acredito e estou convencido também, porque hoje, para que serve o processo beatificação e canonização? Serve para duas coisas. Primeiro, o reconhecimento da graça de Deus em determinada pessoa e que a pessoa realmente colaborou com a graça e se desenvolveu humanamente e espiritualmente de uma forma de destaque, de vida cristã, de autenticidade. Segundo, esse processo, a beatificação, canonização, coloca diante de nós um exemplo de vida. E aí eu estou convencido que padre jovem, uma diocese do interior, com uma formação comum, mas feita de forma extraordinária. Então aqui temos realmente uma possibilidade de colocar diante de nós um modelo de vida ministerial dedicado ao povo de Deus, com convicção, competência e, sobretudo, com uma riqueza interior invejável. Para nós, ele é alguém muito especial. Por que não? Eu posso considerá-lo santo. E o altar dele não é de pedra e nem de madeira. O altar dele é o nosso coração.